E está conosco agora aqui no Jornal da Manhã, a advogada Janaína Pascoal. O professor Vila pediu e ela está na linha conosco, conversa com a gente a partir de agora. Doutora Janaína, bom dia, obrigado pela participação. Eu que agradeço a honra, bom dia a todos, os ouvintes também. Doutora, a gente mais cedo trouxe o vídeo aqui com a fala do deputado Eduardo Bolsonaro durante a convenção ontem do PSL. Ele comparou a senhora ao coronel Ustra, fazendo um elogio à senhora. Como a senhora viu essa declaração? Eu até comentei com o deputado depois que, veja, eu não gostei muito da comparação, não é? Mas, por outro lado, eu entendi que ele estava tentando, vamos dizer assim, me homenagear. E como eu estou acostumada a conviver com pessoas que pensam de maneira muito diferente de mim, eu procurei ver, vamos dizer assim, a intenção, né? E não o fato em si. Eu sempre faço isso, até proponho para os meus alunos, quando eles estão muito indignados, muito ofendidos com uma situação, eu troco as personagens, entendeu? Então, sei lá, se eu estivesse num ambiente muito esquerdista e alguém me comparasse ali a Lenin, eu também ia ficar chateada, né? Mas eu teria que fazer o esforço para compreender que a intenção foi positiva, entendeu? Então, eu sei que sou estranho, mas eu tô fazendo isso, né? Esse jogo do contente há muitos anos. E para a gente poder plantar alguma semente, tem que conseguir conviver com essas diferenças, né? Mas eu falei para o deputado que eu não gostei da comparação. Deputado, desculpa. Doutora Janaína Pascoal e Marco Antônio Vila. Oi, professor. Eu estava ouvindo e falei aqui porque acompanhei, nós conversamos muito com a senhora, especialmente durante o momento do impeachment. Uhum. E o que me fica, algumas questões que eu gostaria de colocar para a senhora. A senhora disse, olha, eu não gostei muito da comparação, falei com o deputado. Eu entendi isso, diz a senhora, como uma homenagem feita a mim e tal. E que é necessário compreender a intenção positiva. Mas como é possível? Aí é que é a questão que eu coloco a senhora citou até o Lenin, que era bom lembrar que o comunismo na União Soviética matou milhões, especialmente no período do Stalin, que é um continuador do Lenin, não é uma ruptura com o Lenin. E alguém que elogia torturadora, pessoas que foram presas sem acusação, sem inquérito, sem processo, que foram torturadas, mortas, muitos mortos, corpo desaparecido. Como a senhora pode achar uma homenagem de uma pessoa responsável por isso? O então capitão Ustra, era capitão à época, ficou aqui no DOI-CODE e chamava de Tutóia Hilton, centro de repressão. Ele ficou durante 4 anos, matou muita gente. Como é possível a senhora considerar uma homenagem ao estabelecer a relação entre um assassino, um torturador e a senhora? Não, veja, professor, talvez o senhor não tenha compreendido. Eu realmente não me senti homenageada, né? Quando o deputado falou aquilo, era como se eu tivesse tomado um soco na cara, né? Esse foi o meu sentimento. Quando a gente analisa uma homenagem, a gente tem que analisar uma ofensa, o intuito de quem fala e o sentimento de quem recebe. O senhor entendeu? Sim. Então, o meu sentimento ali foi de um soco na cara. Só que eu tenho que ter a clareza de compreender que a intenção do deputado não foi essa, você entendeu? Então, assim, os nossos estilos, do senhor e do meu, muito embora a gente muitas vezes pense, na maioria das vezes, de maneira parecida, são estilos muito diferentes, né? Eu acredito que o senhor ali reagiria de uma maneira mais frontal, vamos dizer assim, né? Bem, eu nem estaria lá, viu? Eu nem estaria lá, não passaria nem na porta, com todo respeito. Professor, ouça, se a gente não for nos locais em que as pessoas precisam ouvir o que a gente tem para falar, os guetos vão continuar guetos, entendeu? Se eu tivesse esse pensamento que o senhor tem, eu já teria me exonerado da USP. Então eu respeito a sua maneira de pensar. Só que a minha cabeça funciona diferente. Eu não posso ficar falando para quem sempre concorda comigo, entendeu? Porque senão não planta semente. Então, assim, eu prefiro, né, passar situações difíceis, porque eu acho que a minha vida é uma sucessão de situações difíceis. Ficar exposta a ser xingada por gregos e troianos, mas tentar plantar alguma semente. De certa maneira, aquela fala do deputado, que não foi uma fala com má intenção, ela me deu força para fazer o meu discurso, né? Porque eu vi o tanto que esse grupo precisa abrir para outras frentes, entendeu?
E aí eu aproveito esse espaço precioso da Jovem Pan para chamar a nação, não só o candidato Bolsonaro, mas todos os outros candidatos. Olha, nós tivemos um período difícil da história, existe toda uma teoria, né, voltada para o estudo da justiça de transição. Eu tenho até textos publicados sobre isso, a gente não teria tempo de explicar agora. Eu só acho o seguinte, tanto a esquerda quanto a direita tem que conseguir sublimar, entendeu? Se a gente vai no foro de esquerda, eles falam dessa coisa, dos desaparecidos, da tortura e tudo mais, e não conseguem passar adiante. Aí a gente vai para um foro da direita, eles fazem o mesmo discurso, só que é o contrário. Então é o seguinte, houve uma lei de anistia, houve crimes dos dois lados, houve uma lei de anistia, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa lei, um dos julgamentos mais bonitos que o Supremo já fez, os votos são preciosos. Então, eu acho que chegou o momento de esquerda e direita, sabe, avançarem. Doutora Janaína... Pois não. Bom dia, a Vera Magalhães. Oi, Vera, sou sua fã. Tudo bem? Obrigada. A senhora esteve ontem na convenção do PSL e fez esse discurso pela abertura do grupo do deputado Jair Bolsonaro para ouvir os diferentes. Isso foi lido mais ou menos como uma espécie de água no chope na festa, porque se esperava que a senhora desse uma resposta definitiva sobre o convite para que seja vice na chapa dele. Eu queria ouvir da senhora, e aí não mais dos bastidores, o que está sendo levado em conta pela senhora para aceitar ou não esse convite? São questões familiares, são questões programáticas? Veja, as questões familiares, é óbvio que elas estão presentes, né? Porque quando você muda, assim, quando você toma uma decisão dessa, você muda a vida da família. E a família tem seus laços, tem seus vínculos. Então é emprego, é escola... São coisas que a pessoa... Você fala, mas isso é simples, né? Você decide e todo mundo vai atrás. Não é assim. Ou a gente respeita as pessoas, inclusive dentro de casa, ou a gente não tem condição de governar, né? Eu não sou uma ditadora nem dentro da minha casa. Então, tudo está sendo muito debatido, inclusive com crianças. Você não pode tomar uma decisão, mudar a vida de uma pessoa, porque isso pode ter consequência. Então, tem as questões familiares, que são muito relevantes para mim. Agora, tem também as questões, vamos dizer assim, de ordem pública, porque eu tenho uma consciência muito clara do tanto de voto que eu agrego, tá? Você tem uma ideia, eu voltando no aeroporto ontem, o que teve de gente que me parou e falou, doutora, eu não ia votar no candidato, mas se a senhora for mesmo a vice, eu vou votar. Pô, isso é uma responsabilidade muito grande, Vera. Eu preciso saber se nesse grupo, né, com um pensamento tão característico, eu vou ter espaço para efetivamente representar essas pessoas que não votariam nele, mas votarão pela minha, assim, a minha aproximação. Tá compreendendo? Tô. Então, assim, eu já vinha falando isso para os assessores que me procuraram. Não é de hoje que eles estão me procurando, né? Para conversas e tudo mais. Então, eu já vinha pontuando isso para os assessores. Ontem, antes da convenção, eu tive a oportunidade de falar isso para o candidato, porque eu conheci o candidato ontem. Mas eu senti que eles têm, assim, como é que eu posso dizer? Você assistiu os discursos que me antecederam, né? Os que sucederam. Sim, são discursos que eu respeito pensamento divergente. Isso aí é da minha essência, entendeu? Mas eu percebi muito assim, olha, ou você concorda comigo ou vai embora, ou concorda comigo ou vota em outro. Isso aí é perigoso, entendeu? Pode pensar assim, eu respeito que pense assim, mas eu não vou entrar num ambiente em que este pensamento seja o dominante, tá compreendendo? Então eu preciso saber qual vai ser o meu espaço, porque todas as minhas conversas com os assessores foram muito assim, doutora, mas a senhora é contra isso que o candidato fala. O que a senhora vai responder quando a imprensa perguntar? Eu vou responder que eu penso o que eu penso, o candidato pensa o que ele pensa, né? E a gente vai chegar num denominador comum. Muito bem. Mas a senhora... Pois não, tá. Não, pode concluir, demais, doutora. Eu falei, a senhora então vai manter esse posicionamento? Eu falei, vou, até que alguém me convença do contrário, porque eu tenho textos publicados, eu dou palestras, eu tenho, assim, tem assuntos sobre os quais eu já refleti exaustivamente, né? Eu não vou mudar por causa de cargo, entendeu? Eu não estou atrás de cargo, isso é real. Então, assim, eu preciso, se eles realmente, apesar de eu ter falado toda a verdade ali, da maneira como eu falei,
se eles realmente têm interesse nessa parceria, eu preciso que o candidato se disponha a conversar comigo, entendeu? De maneira aberta, sobre todos esses temas divergentes, não para a gente um fazer a cabeça do outro, mas para que fique claro que eu não estou aderindo a nada. A senhora chegou... Só uma última questão, desculpa, eu sei que estendemos muito. A senhora chegou a conversar com o candidato depois da convenção? Depois aquilo ali foi uma loucura, era muita gente, todo mundo querendo fazer foto com ele, comigo, entendeu? Então foi assim, mais ou menos assim, olha, a gente vai falar, ele ficou de me ligar, entendeu? Mas não teve oportunidade de uma conversa, porque é muito sério isso, gente. Eu acho graça, as pessoas me ligam e falam assim, mas o que você decidiu? Eu falei, gente, mas o que é isso? Às vezes um emprego simples, né? São não sei quantas reuniões, não sei quantas entrevistas, a gente tem que amadurecer, não é brincadeira. Muito bem, agradeço então a participação da doutora Janaína Pascoal, advogada, concedeu uma boa entrevista aqui ao Jornal da Manhã, agradeço muito a participação da senhora, um bom dia, uma ótima semana. Eu que agradeço a honra, fiquem com Deus. Só que a posição dela desnatura por inteiro a posição do Bolsonaro. Extremismo é igual pensamento único. Não é possível ter pluralidade onde há extremismo. Essa é a grande contradição que você está apontando, é isso.